mencionar que todo o processo afetivo interfere nas suas aquisições de aprendizagem. E aí a gente entra com Casel, a gente entra com entre outros, e nós vamos culminar, claro, né, em Pernoud. Mas, quando falamos de competências socioemocionais, por que eu frisei 2019? Porque a gente começa explicando a Base Nacional. A Base Nacional, de acordo com a sua reformulação em 2018, ela já vem enfatizando a importância da gente trabalhar as competências socioemocionais. Só que para a gente chegar, é um efeito cascata. Para a gente chegar nas competências socioemocionais, a gente tem que entender exatamente esse conceito do aprender. Para a gente entender que a aprendizagem ela é uma mudança de comportamento, a aprendizagem ela ultrapassa uma assimilação e uma acomodação de conteúdos, a gente começa a perceber que vai ser através das experiências e das vivências dos nossos alunos que eles conseguem aprender. E aí a gente entende que essas aprendizagens elas só se materializam mediante um conjunto de decisões. Esse conjunto de decisões é o que nós chamamos de currículo. Então, olha como é que nós estamos, para falar de competências socioemocionais, olha como é que nós estamos passeando pelos teóricos, é uma conversa entre as teorias da aprendizagem, olha como é que nós vamos para o conceito de aprendizagem para chegar no currículo. Então, as competências socioemocionais, elas não ficam separadas do universo da escola. Pelo contrário, elas são atuantes. E elas são atuantes dentro de um currículo que é um currículo em ação. Por que em ação? Porque desenvolve competências gerais. Então, ela mobiliza esses conhecimentos, os conceitos, os procedimentos, habilidades, as práticas, as funções cognitivas e socioemocionais. Ela vem trabalhando atitudes, trabalha valores, ela começa a organizar as demandas do cotidiano. E aí a gente organiza o quê? O exercício pleno de uma sociedade do mundo do trabalho, é óbvio. Em seguida, nós já vamos abordar também a importância da BNCC de acordo com o que é necessário para que o aluno seja capaz de adquirir os seus conhecimentos de acordo com as propostas específicas pelas competências. Então, o que a gente espera? A BNCC ela coloca muito bem clara para a gente que o aluno consiga aprender a agir progressivamente, que ele tenha, dentro das suas habilidades, autonomia emocional, respeito, expressando os seus sentimentos e suas emoções, que ele consiga atuar em grupo, de maneira funcional, mostrar que está apto a construir as suas relações, respeito às suas diversidades, mostrar que é solidário com o outro, saber quais são e acatar as regras de um convívio social. Isso está lá na base. Então, o aluno precisa ser capaz de... A questão, professores, é que as competências socioemocionais, elas ficavam dentro de um grupinho que nós chamamos de conteúdos atitudinais. Então, para a gente pensar em planejamento, olha uma nova palavrinha surgindo, planejamento, tá? Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente tem 3 fases, né? O conteúdo conceitual, o procedimental e o atitudinal. O que ocorre é que muitas vezes nas escolas nós deixamos o atitudinal de lado. Durante muitos anos isso aconteceu. Eu, como professora, também já trabalhei em instituições que eu não tinha, entre aspas, eu não tinha tempo de pensar nas atitudes que os meus alunos estavam desenvolvendo com o aprendizado dos seus conteúdos. E aí, a gente passa por cima dos alunos como um trator. A gente não deixa que o aluno tenha o seu tempo de aprender, a aprender,
não deixa o aluno ter o tempo de vivenciar o conteúdo. E aí as competências socioemocionais, elas chegam no momento muito correto. No próximo slide, vocês vão perceber a importância que ele já coloca para a gente, né, que os autores, né, que participaram dessa elaboração da base, eles colocam em relação até o conceito dessas competências. Então, competências como um conjunto de habilidades, habilidades que cada pessoa tem para lidar com as suas próprias emoções. Isso é muito importante. Sempre existiu essa necessidade na escola, mas muitas vezes, como eu falei para vocês, passamos sim por cima dessas habilidades. E aí pensamos somente naqueles blocos de conteúdos e no fazer do aluno. E sem deixar o tempo, a gente fala muito hoje na pedagogia da escuta, né? E esse tempo de ouvir o nosso aluno. E aí, mais uma palavrinha começando para a gente, quando eu falo que o aluno ele tem que ter tempo para lidar com as suas próprias emoções, se relacionar com os outros, gerenciar os seus objetivos de vida, o autoconhecimento, e aí a gente entra na resolução de problemas. Tem mais uma palavrinha, protagonismo. Então, para a gente cumprir um dos objetivos da base, que é permitir que o aluno seja o protagonista e não o professor, a gente precisa usar, olha, esses objetivos das competências, os conceitos das competências socioemocionais. Quando falamos em resolução de problemas, das 10 competências que a base sugere ali no nosso trabalho durante as aprendizagens essenciais da educação básica, nós falamos em resolução de problemas em praticamente todas as competências. Em praticamente todas. E uma delas chama muito a nossa atenção, até porque trabalhamos com a tecnologia, é quando vem lá falando de cultura digital, onde ele fala que o aluno, para trabalhar a cultura digital, ele precisa desenvolver suas competências, e essas competências, elas são socioemocionais, porque são competências onde ele começa a ser o protagonista de uma cultura, de uma mudança. Cultura digital, mudança de comportamento. Então, a tecnologia, ela vem sendo agregada e as competências socioemocionais, elas vêm ali, olha, abraçando todo o cotidiano, nas diversas situações da vida. Então, não existe uma separação dessas competências socioemocionais com as competências cognitivas. Das 10 competências, nós vamos ver agora até no próximo slide, para a gente pensar na formação integral do nosso aluno, do nosso aprendente, né? Nós estamos falando das 10 competências, a número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, elas são vistas como competências cognitivas. 7, 8, 9 e 10 como competências não cognitivas, entre aspas, porque elas são consideradas competências socioemocionais. E aí sempre me perguntam, mas Michele, como é que nós vamos pensar nessas competências? Como vamos pensar nessas competências no nosso dia a dia? Sempre tivemos que pensar. A educação infantil, ela vem integrando essas competências nos seus campos de experiências. E no ensino fundamental 1, 2, ensino médio, ela vem justamente buscando essa interdisciplinariedade e essa dinâmica de trabalho, onde qualquer objetivo vai trabalhar o quê? Qual é o cidadão que nós pretendemos formar? E nortear a educação que nós queremos para todos. Então, das 10 competências, pode passar, Thiago? Porque nas 10 competências, nós temos ali as 4 últimas competências, que são as competências mais evidentes como socioemocionais. No início, quando nós recebemos a base, no início até era um pouco difícil para a gente pensar nessas competências na sala de aula,
porque os professores queriam separar essas competências. Elas não estão separadas. A gente sempre dá o exemplo que, inclusive, essas competências estão como professor como um modelo. Então, elas são trabalhadas no nosso cotidiano. O professor, como modelo, ele é um exemplo dessas definições de competências socioemocionais. A maneira como o professor organiza a sua turma, resolve os problemas da sua turma, media qualquer tipo de atividades e estratégias, ele também potencializa todas as propostas que podem ser unidas do cognitivo e do não cognitivo. Após, para que a gente possa, no próximo slide, nós vamos até ilustrar de uma forma diferenciada, porque quando a gente fala dessas competências e as competências socioemocionais hoje, nesse momento, nesse cenário de uma pandemia, elas estão sendo muito trabalhadas. E por isso nós colocamos lá naquele tema de acolhimento como um possível projeto para as escolas. Por quê? Porque nós estamos mostrando que essas competências, quando bem trabalhadas, elas organizam o cérebro como um todo. Então, observem, quando a gente trabalha, vou dar um exemplo dessa imagem, tá bom? Quando a gente trabalha, por exemplo, a língua portuguesa, leitura e escrita, nós estamos nesse cérebrozinho, lá na parte esquerda desse cérebro. Então, a gente fica ali naquela área que nós chamamos de Wernicke-Broca, hemisfério esquerdo. Mas quando a gente faz uma interpretação, quando a gente busca o conhecimento prévio do nosso aluno, quando a gente pensa na solução, resolução de problemas, quando aquele texto motiva o aluno, porque tem significado, quando ele desperta neurotransmissores prazerosos, olha o que acontece. Exatamente isso, ó. Esse cérebro começa a trabalhar como um todo. Então, melhora a comunicação, melhora a resolução de conflitos, faz com que o aluno se motive, né? Ele tem a necessidade, o desejo de aprender. Ele começa a criar estratégias, a estudar de forma mais eficiente. Ele começa a tomar melhores decisões. E aí sim, ele aumenta a sua performance. Então, professores, as competências socioemocionais, elas não estão ali na base porque elas são importantes, porque elas são essenciais. Elas são importantes demais para um processo de aprendizagem. Todas as competências socioemocionais, elas potencializam qualquer competência cognitiva. Então, através da mobilização das competências socioemocionais, nós potencializamos o aprendizado dos nossos alunos. E aí eu estou falando de português, matemática, história, geografia, ciências, estou falando de educação física, inglês, ou seja, o nosso aluno está sendo visto como um todo. E aí a gente volta na palavrinha aprendizagem. O que é essa aprendizagem? Não é o aluno se organizar, mudar o seu comportamento, visto como solução de problemas, como adaptação? Então, para isso, ele precisa também trabalhar mobilizando o seu cérebro como todo e não mais como partes isoladas. E aí, para vocês terem uma ideia, no próximo slide, a gente conversa ainda mais mostrando essa imagem para vocês. E aí a gente pensa, então, Michele, você está me dizendo que as competências socioemocionais, elas fazem com que o aluno mobilize melhor os seus conhecimentos e busque melhores estratégias? Sim. Então, você diz para mim que essa emoção e essa razão, essa imagem, claro que ela é ilustrativa, mas essa imagem, ela mostra exatamente ali onde é que está essa competência socioemocional, onde a gente mostra que se você desenvolver melhor essas competências nos seus alunos, e essas competências, elas são desenvolvidas, essas competências, elas são ensinadas, essas competências, elas são admiradas. O aluno admira o seu professor.
O aluno, ele deseja estar na sala de aula. O aluno, ele percebe a maneira como esse professor se relaciona com o seu próprio componente curricular. E aí a gente começa a entender, ó, e faz igual essa imagenzinha, ó, começa a ligar uma coisa com a outra. E aí a escola, ela passa a ter um outro sentido para os nossos alunos. Eu até falei na semana passada, na live da semana passada, que nós vamos conversar sobre avaliação diagnóstica. E que vai ser na próxima live. Já estou deixando um gostinho para vocês. Mas vai ser na próxima live que vocês vão ligar. Vocês vão ligar tudo isso que eu estou falando na próxima live, porque vocês vão ver o quanto a avaliação diagnóstica é importante nesse momento mais do que nunca. Porque vocês vão receber os alunos que estão dotados de novas aprendizagens. E por isso a importância de acolher os nossos alunos, priorizando o conhecimento prévio e as competências socioemocionais. A seguir, nós já vamos pensar, até colocamos uma imagem, mais uma imagem ilustrativa para vocês. E aí, tem um videozinho que nós vamos começar a passar. Thiago, se você quiser até baixar o sonzinho dele, tá? Do vídeo você pode abaixar o som. E eu posso ir até narrando. Se você quiser até tirar o som. Olha quanto eu ganhei hoje, trabalhando totalmente de casa. Hoje eu ganhei... Deixa só... Volta lá, Thiago. E aí o Thiago vai colocando o vídeo enquanto eu vou explicando. E é interessante porque olha como é que vocês vão reconhecer essas competências, porque nós temos ainda muitos professores com dificuldades de trabalhar essas competências em sala de aula. E aí nós temos, então, uma professora que busca trabalhar a resolução de problemas, o aprendizado, ali na decoreba, a tabuada na decoreba. E aí, no vídeo que vocês vão ver, ele já pensa, já mostra de forma diferente. Podemos, Thiago? Não tá passando um vídeo? Não, eu não estou vendo. Vocês estão vendo o vídeo? Não estão vendo? Eu vou passar novamente então, desculpa. Só um minutinho só. Tá bem. Eu vou compartilhar novamente aqui. Tá bem. O vídeo já estava quase... Agora sim, Thiago, agora sim. Não, Muito bem. E aí, olha que bacana, gente. Eu acredito que vocês já tenham visto, tá? Tá disponível no YouTube. E aqui eu mostro para vocês o que aquela professora estava tentando fazer com aqueles alunos de forma repetitiva. Só que ela esperou chegar lá no ensino fundamental para trabalhar com essa soma, a multiplicação, a divisão, a subtração. E essa professora na educação infantil, brilhantemente, olha o que ela está fazendo. Compartilha, soma. Olha que bacana. Ela pegou uma turma e ela chamou de 2 a 2. Cada aluno recebeu uma bandeja. E essa bandeja inicialmente estava fechada. Sendo que, olha, dessa bandeja, olha que bonitinho. Reparem só, gente, a carinha deles. Olhem, não tem nada. O amigo não tem nada, mas o outro tem. Olha lá. E agora? Como é que eu vou resolver o problema? Minha professora me deu uma bandeja sem nada. Ele não teve a curiosidade de olhar do amigo, mas o amigo que ganhou a banana teve a curiosidade de ver o que tinha na bandeja do outro. Olha a curiosidade da criança. Será que nós da escola estamos dando tempo do aluno ser curioso? Do aluno olhar para o amigo do lado e falar, olha lá, ele nem precisou pedir. Sabe? Olha essa imagem agora. Ele viu que a amiga não tinha nada e ele viu que a dele tinha, tá? Então, eles começam a pensar, olha lá o olhinho dele. A amiga não tem nada. A professora não estimula de, olha, sua amiga não tem nada. Não, é silêncio. E aí, pode pausar, Thiago, para mim, por favor. A gente pode retornar para a tela principal, para o PowerPoint, né, no caso. E aí, a gente começa a perceber que a escola hoje, ela traz essas competências lá de baixo. Quando a gente fala de empatia, professores,
Eu não tenho que trabalhar a empatia como um componente curricular, não. A gente sempre explica que empatia começa já desde o momento que a família vai conhecer a escola e quer colocar o filho deles na escola de vocês. A empatia começa por ali, quando a mãe fala as suas necessidades de um horário só de escolaridade integral, quando ela conta um pouco da história do seu filho. A empatia começa quando essa criancinha da educação infantil chora e o professor não fala aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Não precisa chorar, sua mãe já volta. Quem disse que não precisa chorar? Quem é que não quer a mamãe aqui nesse momento? Claro que a gente quer a mamãe, todo mundo quer a mamãe. E é o primeiro momento que eles estão distantes da família. Que tempo é esse que a minha mãe vai voltar para me buscar? Isso é empatia e começa no primeiro dia de aula. Então, essas competências, elas são vistas, essas competências precisam ser trabalhadas e a gente não precisa esperar essa imagem que a gente está vendo. Não precisa. A gente não precisa esperar chegar no ensino fundamental para trabalhar com as competências que podem ser vistas lá na educação infantil. Nós estamos hoje numa nova era. E essas competências que sempre existiram, essas competências que estavam lá atrás, escondidas para Valon. Hoje, Valon, ele é mais inovador do que nunca. Imagina, inovação. Quanto tempo eu não via um TCC de um aluno falando de inovação com Valon. E hoje, porque fala das competências socioemocionais, a gente traz Valon. Pode passar, Thiago? E aí, claro, eu acho que a gente, em cima de tudo que a gente está vendo, de tudo que nós estamos estudando e compartilhando com todas as escolas, essa iniciativa de live foi justamente para a gente acolher vocês. Então, não só esse acolhimento, pensando em projetos socioemocionais para ser oferecido para a escola, trabalhar com a família, trabalhar com os professores, mas para a gente trabalhar com vocês. Então, juntos, nós estamos fazendo desse momento de pandemia, desse momento muito triste, a gente não está em momento nenhum romantizando esse momento, mas nós estamos criando oportunidades de crescer. E a gente está crescendo como parceiros e como amigos. Muitas vezes nas nossas reuniões, hoje foi um caso, muitas vezes nas nossas reuniões a gente dá uma pausa para acolher um professor que está ali chorando, porque está triste, porque a sua turma não está rendendo como ele gostaria, para poder abraçar mesmo de forma virtual uma professora que não está conseguindo gravar o seu vídeo. Então, assim, a gente ultrapassa esse objetivo inicial, que é de solução educacional, e a gente busca cada vez mais, acolher as nossas escolas, as nossas parcerias. Então, desde já, eu vou abrir agora para a gente conversar, mas desde já eu agradeço em nome da NetBio por essa live, por esse momento, e desejamos que as próximas lives sejam bastante significativas e prazerosas, como eu acredito que essa tenha sido. Contem conosco. Michele, mais uma vez, obrigado aí pelas suas palavras, né? Poder compartilhar um pouco conosco o seu conhecimento aí, a sua experiência de sala de aula. E como foi da última live, e a gente pretende dar continuidade a essa ideia, a gente está trabalhando através de uma videoconferência justamente para que nós possamos, né, ter uma interação, que quem quiser, nesse momento, fazer uma pergunta, eu já tenho a minha para fazer, né, por eles, sabendo das perguntas comuns que acontecem, né, nos nossos dia a dia com as escolas, quando falamos de competências socioemocionais, e eu acho muito prazeroso trabalhar a emoção. Né? A emoção nos proporciona, né, alcançar grandes resultados, porque desde o momento que a gente consegue controlar a emoção, a gente consegue pensar, a gente consegue tomar decisão. E uma pergunta que é muito comum, né, no nosso dia a dia é como a gente trabalha em sala de aula as competências socioemocionais. Né? Então, queria que você, além daquele exemplo do vídeo, pudesse falar um pouco mais com a gente e abrir para qualquer outro professor que queira interagir com a Michele, conosco, por favor, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Então,
Quando a gente começou a estudar as competências socioemocionais, e aí eu estou falando agora com a chegada da reformulação da base, tá? Eu fiz parte de um programa pioneiro de trabalhar justamente as propostas da base. E quando a gente começou, a escola modelo que estava ingressando nessa proposta, ela colocava, Thiago, dentro de componentes curriculares. Então, vou dar um exemplo. Aquelas 4 competências, as últimas que são as socioemocionais, empatia, respeito, projeto cidadão, autoconhecimento, autocuidado. Então, a escola pegava aquelas competências e trabalhava nos componentes curriculares, tá? Aulas específicas para cada competência. Porque a gente não tinha modelo, então a gente queria partir de algum princípio. Não que não tenha dado certo, pelo contrário, deu super certo. Só que ficou melhor ainda quando a gente não trabalhou de forma isolada, porque essas competências, elas não são competências isoladas, elas são competências que nós temos no nosso dia a dia, na formação do indivíduo. Assim como a gente não quer mais que as nossas crianças se entendam como um bloco pedagógico, hoje eu sou português, daqui a pouco eu sou matemática, daqui a pouco eu sou história, daqui a pouco eu sou geografia. A gente não quer que a criança se veja de uma forma de bloquinhos pedagógicos. E é assim que a gente conduz também as competências socioemocionais. Então, elas são trabalhadas no nosso dia a dia, na escola, no dia a dia das nossas crianças. E aí a dica, eu acabei dando lá, foi quando eu falei das 3 fases do planejamento. Na hora que o professor vai planejar o que vai ser trabalhado, ele já pensa qual é a atitude que ele quer que esse aluno desenvolva a partir do conhecimento que está sendo oferecido. Então, esse é o pulo do gato, né? É bom que a gente já começa fazendo o pulo do gato para as nossas escolas, né? Então, a gente já começa por aí. Isso foi muito difícil, Thiago, porque quando a gente começou a fazer o treinamento com as escolas parceiras, eles não entendiam. Eu falava assim, por que você está ensinando o seu aluno a somar? E aí eles ficavam me olhando. Por que você está ensinando o seu aluno equação de 2º grau? E eles ficavam... não é, porque onde é que você usa equação do 2º grau? E aí, quando eles começaram a perceber que a equação de 2º grau ela é usada para você pegar um ônibus, se você pegar errado, para você pegar o outro, para quando você chegar numa entrevista, se você não souber responder inicialmente, qual a estratégia que você vai ter para sair daquela solução? Isso é equação. Só que excluindo que o mais importante até você chegar no seu resultado. Só que quando a gente aprendeu lá naquela época, os nossos professores não falaram isso pra gente. Hoje é importante que o professor sinalize, que ele mostre o porquê está sendo ensinado devido ao conteúdo, tá? Ótimo. E a segunda pergunta que é muito feita também para a gente, né, Michele, é quanto às avaliações, né? Faz-se avaliação para trabalharmos com as As competências? competências, né? Isso. Então, interessante porque se vocês observarem, a gente vai até o Enem, né? Então, se vocês observarem essa evolução de conhecimento para o aluno chegar lá no Enem, não dar aquele branco, e se der aquele branco na hora de uma questão, ele não bloquear, não deixar a sua prova, não desistir da sua prova e passar para uma questão seguinte, para ele trabalhar com uma eliminação ali de múltipla escolha, enfim, ele precisa ser testado em alguns momentos, ele precisa colocar em prática. Então, a gente não precisa fazer uma avaliação de competências, mas nós podemos ter temas específicos que são temas provenientes das competências socioemocionais. Então, muitos temas hoje de Enem, violência à mulher, né? São temas Exatamente. Que você precisa colocar o quê? A empatia, o respeito, o autoconhecimento, né? Um projeto de cidadão. Então, olha só, entende? Então, você não tem que fazer uma avaliação, mas o seu aluno tem que estar apto a argumentar sobre o tema. Por isso que a argumentação, ela é uma das competências também, tá? Obrigado, Michele. E vocês, professores, querem fazer alguma pergunta, querem interagir? Ontem eu bati um papo muito bacana com o pessoal da NCT, que está aqui hoje também presente conosco, né? Que bacana. Foi muito bacana. Ontem a Michele, até conversei com os professores da NCT, né? Ontem à noite. E a Michele estava às 7:55 perguntando, Thiago, você vai querer que eu participe? E quando foi 9:30 da noite que eu vi.
Ontem nós ficamos quase até 10 horas conversando, foi muito bacana o bate-papo, né? E fique à vontade aí para interagir conosco, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, trazer um pouquinho da experiência de vocês também, compartilhar conosco, vai ser um prazer ouvi-los. Alguém quer falar alguma coisa? Professor calado não é bom, né, Michele? A gente quer ouvir, né? Eu já falei isso na live passada. Professor calado. Professor não fica calado nunca, gente. O professor chega em casa sem voz, exausto, né? Então, quando o professor fica calado, a gente fica, tá pensando. Ele tá calado porque ele já tá pensando várias coisas. Ele tá pensando Exatamente. no que ele vai potencializar no planejamento dele, ele tá pensando o que ele vai fazer. Olha, eu tô vendo ali uma professora Elaine, que ela tá botando a mãozinha assim, tá rindo agora para mim, ó. Ela tá colocando a mãozinha, ó, tá escondendo o rosto, viu? Olha, ela fez igual os alunos dela, tenho certeza. Ó, tá vendo? Ela fez igual ali os alunos, porque ela já tá começando a perceber ali, ela tá aqui, tá ali vibrando, pensando exatamente nos seus alunos, nas estratégias, enfim. Foi isso, professora? Acertei ou não acertei? Sim! Tiago, liga o microfone dela, Tiago. Ela quer falar. Ela quer falar. Eu vou pedir para, como foi ela quem colocou mudo no microfone dela, ela que tem que liberar. Vamos, professora. Mas foi isso, professora? Oi, boa Você noite. pensou Sim, nos seus não, Michele. alunos? Sim, assim, ótimo as suas palavras, bem acolhedoras, bem perceptivas para a gente no momento que está vivendo agora, passando, né, para as escolas. Né? Eu sou coordenadora da NCT, do Ai, que Sindical, bacana. tá? Tia Vera, Keila também aí, Margarete, Cris também estão participando aí. Ontem tivemos um bate-papo também com o Thiago, muito proveitoso, muito bom. E a gente está voltando com essa parceria com a NetBio, Que bom. né, que nos ajudou muito e com certeza vai nos ajudar muito. Tá? E assim, suas palavras, a sua palestra muito boa mesmo. De grande proveito para a gente. Ai, Muito que Obrigado, bom. obrigada. Elaine. Que Eu, bom. Michele, eu vou fazer então assim, como nós não somos tantos assim, acho que dá para todo mundo falar um pouquinho, né? Eu vou tentar ver se eu consigo interagir com todo mundo na ordem que eu estou vendo aqui no vídeo, né? A próxima Tá. professora é a Renata, queria ouvir um pouquinho da Renata, o que a gente pode contribuir. Ô, Tiago, a Eu gente acho que pode colocar até para eles, se não quiser falar bastante coisa, né? Inicialmente, porque no começo fica com vergonha, mas depois fala muito. Mas vocês podem, de repente, uma palavra do que remete competências socioemocionais. ótimo. A gente também pode colocar assim, tá bom? Ou você pode falar o que vem agora, o que você está pensando de mudança, ou no cenário atual, ou uma palavra para esse momento das competências socioemocionais no período de pandemia, tá bom? Ótimo, ótimo. Então vamos lá. A professora Renata, eu acho que ela deu uma travadinha agora o vídeo dela, né? Então, temos a professora Hélida também, né? Hélida, falei certo? Falei certo, né? E qual seria a sua palavra, então, para poder compartilhar conosco? Professora, você consegue liberar o microfone aí? Só um minutinho. Deixa eu tentar liberar aqui para você. Como você colocou o microfone mudo, professora, você que precisa liberar ele para mim, tá? Agora foi. Boa noite a todos. Eu acho a primeira palavra, porque eu estou há 23 anos em sala de aula, mas eu não. Então, eu acho que essa inteligência socioemocional está muito ligada ao afeto. Primeiramente, ao afeto. Acho que quando tem o afeto, você consegue desenvolver tudo, todas as inteligências, mas começando, acho que a palavra-chave é o afeto, principalmente com as crianças menores, que é educação infantil e ou maternal, principalmente, né? Especialmente, que é a minha área. Muito bom, professora. Muito obrigado. Hein? Afeto, Obrigada, boa Michele. noite. Boa noite. Professora Cristina, que também ontem conversei com ela, né? Você pode liberar esse microfone para a gente, professora? Deixa eu ver se eu libero aqui. Foi, liberou. Boa noite, gente. Boa noite vocês. Olha, não, está sendo prazeroso, tá? Obrigada a você também, né? Thiago também ontem, né? Foi ótimo. Obrigado. Eu até posso falar um pouquinho quando eu comecei, né? Eu comecei com educação infantil, né?
E esses conceitos todos, né, com os pequenos, são importantíssimos, né? Aprender, a dividir, a aceitar, enfim, a parte toda dos conceitos, eu acho que isso tem que levar adiante, né? Tem que pegar e continuar mesmo, ser sempre persistente com eles, até no ensino médio, por que não? Né? Precisamos disso. E essa parte de acolhê-los, né? Isso, nessa pandemia, realmente, quando voltarmos, né? Isso vai ser, assim, de grande... Eu acho que acolher, né? Em todos os momentos, porque eu sei que eles também vão ficar... Posso abraçar, eu posso encostar, eu posso dividir emprestar uma caneta, eu posso... Isso não vai ser, assim, tão fácil, né? Mas temos que estar preparados. Exatamente. Eu acho que eu, assim, eu tenho um pouco, eu vou confessar, temos um pouquinho de receio, né? Mas eu acho que temos que passar o melhor para eles, né? Perfeito. Muito bom, professora. Tem a nossa amiga aqui, Elaine, né? Trabalha no time pedagógico junto com a Michele. Tudo bom, Elaine? Só para te apresentar, né? Para quem já trabalha conosco da NetBuild no Rio de Janeiro, fala-se muito com a Michele, né? Mas não a conhece. A Michele, ela é responsável por toda a parte tecnológica de agendamento de visitas, né? Talvez aí a Keila, a tia Vera já deve ter falado com ela alguma vez, o Vitor com certeza, né? Conosco. E temos também a Margarete hoje. A Margarete, não é isso? Acertei o nome? Pode liberar o microfone aí? Eu quero que eu libere aqui. Deixa eu ver se consigo. Como foi você que colocou mudo, professor? Agora sim. Foi. Agora foi. Boa noite a todos, Margarete, isso. E falando um pouquinho, né, sobre essa parte socioemocional, eu acho extremamente importante e também acho que a afetividade é o ponto crucial, né? Sem afetividade a gente realmente não consegue atingir aos nossos alunos. E acredito também que a BNCC ela fez essa parte dessa reformulação, né, das competências, para que justamente o aluno possa pensar, né, que o aluno antigamente era um aluno que o professor era o mediador do saber, né, era a parte que o aluno era aquela tábula rasa, né, onde nós inseríamos as informações e ele como receptivo, e agora não. Agora é o quê? É trabalhar a empatia, é trabalhar a justamente aprender a pensar, se tornar um cidadão que realmente possa, no futuro, hoje em dia, temos situações de, não só no Enem, né? Na nossa vida profissional, são os desafios que aparecem. O aluno sai da universidade e vai tentar um mercado de trabalho. Então, ele passa por novos testes, novos desafios, novos projetos, tem que apresentar projetos. Então, eu acredito muito que, dentro dessa parte toda, né, que agora a BNCC vem a fazer, então, vai ajudá-lo muito nesse sentido, a se tornar um cidadão. É isso. Muito obrigado, professora. E a professora Keila? Conseguiu liberar aí? Deixa eu ver. Aí, conseguiu. Liberou. Thiago, Oi, tudo bom? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu gostei muito, né, do que a Michele falou. Já desde semana passada, Michele, já tinha pedido até uma ajuda com aquela sugestão do projeto. Até enviei para alguns pais da educação infantil, porque eu estava sentindo essa necessidade realmente, né, da gente trabalhar essas competências. E o que me chamou mais atenção hoje foi a questão do protagonismo, né? Porque a criança,
o aluno realmente ele é o protagonista. Se o aluno não vai bem, o meu trabalho não está legal. Eu sempre coloco isso, né? É isso. Eu acho muito importante a gente trabalhar essas competências, sim. Agradeço a Michelle mais uma vez por essa ajuda que ela está dando para a gente. Foi muito importante a leitura do projeto de semana passada, achei fantástico. Obrigado, professora Keila. Muito obrigado, tá? Temos também aqui hoje, novamente, a Regiane Marques é de São Paulo, né, Regiane? É isso, né? Colégio parceiro do Paulo, do Cássio, né? Não estou te ouvindo. Peraí. Conseguiu liberar o microfone? Não, ainda não. Pronto, Foi, acho agora que foi. foi. Me Agora ouvindo? liberou. Pois é, colégio aí do Paulo, que sempre super atencioso em tudo que nós precisamos, uma pessoa assim exemplar, tanto como pessoa quanto como profissional. Só elogios a ele. Obrigado. Bom, eu peço desculpas, peguei a palestra aí um pouquinho no meio e de uma certa forma foi até interessante porque do ponto onde eu comecei a assistir, já estava falando das competências e muitas vezes a gente se prende nisto para o aluno. Só que, principalmente nós, gestores, nós temos que ter muito bem trabalhado essas competências em nós mesmos, porque a gente passa por cada situação com o pai de aluno, com o aluno em si, com o professor, que se nós não tivermos essas competências trabalhadas, a gente acaba sofrendo por isso, né, tendo consequências em função de não ter essas competências tão bem desenvolvidas. Então, eu acho que toda essa fala da Michelle, ela vem assim abrir um leque para a gente, né? É que por mais que o nosso foco seja o aluno neste momento, vale a nossa autorreflexão, a nossa autocrítica, para ver quais são os pontos que nós temos aí de defasagem, para que a gente busque também trabalhar, porque eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Então, acho que é o momento aí de repensar todas essas competências, de trabalhar individualmente para transmitir ao nosso grupo e também na nossa acolhida aí com os nossos alunos. É isso. Muito obrigado, Regiane. Muito obrigado. Você falou muito bem aí do acolhimento, né? E assim, eu tenho sempre conversado com todos, né? Que o acolhimento, principalmente nesse momento, ele vai muito além de somente acolher os alunos, né? Temos os responsáveis, temos os professores, né? Temos todo o time docente que está na escola, tem os colaboradores que estão lá também. Então, assim, o processo agora ele é muito amplo, né? E esse acolhimento ele tem que dar continuidade. Então, eu tenho falado muito com as escolas. O se é muito complicado dizer, né? Mas se nós já estivéssemos trabalhando, né, as competências socioemocionais já há alguns anos, como já deveríamos estar trabalhando, não que seria mais fácil esse momento, né? Mas seria menos difícil. Então, eu acho que a gente já estaria pelo menos 1 ou 2 passos à frente e a gente talvez estaria lidando com isso de maneira muito melhor. Mas como a gente não pode dizer pelo o que poderia ter sido feito, né? Estamos vivendo pelo hoje, que isso venha multiplicar, né, o nosso aprendizado, que a gente possa, a partir de então, fazer ainda melhor, né, e aprender com esse momento. Eu acho que isso é muito importante também. E tia Vera, quero ouvir um pouquinho da senhora hoje. Sempre é um prazer ouvi-la. Tudo bom, tia Vera? Tem que liberar o seu microfone, tia Vera. Deixa eu ver aqui. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Estamos sim. Ótimo, muito obrigada mais uma vez, tá? Eu gostei muito, já desde a semana passada, né? Elogiei bastante a Michelle, achei sensacional. E eu me peguei numa coisinha que ela falou que eu achei super importante: a pedagogia da escuta. Ouvir o aluno. Eu acho que nessa volta vamos precisar muito disso, dessa pedagogia da escuta, porque acredito que os nossos alunos estejam muito necessitados de que se façam ouvir, não é? Vão precisar muito disso. Então, achei muito importante isso.
Obrigado, Tia Vera. Exatamente, muitíssimo importante. E professora Michele, o que você pode acrescentar aí depois de ouvir os professores que estão aqui com o vídeo sendo mostrado? Tem alguns outros professores que não estão aqui mostrando o vídeo, mas caso queiram falar, sintam-se à vontade, tá? Mas enquanto isso, professora Michele, o que você pode concluir para a gente aí depois de ouvirmos os nossos queridos professores? Então, olha só, eu peguei umas palavrinhas aqui deles, tá? Uhum. Então, ó, as palavrinhas que eu vi vocês repetiram essas palavras, tá? Afeto, pensar, afetividade, que é diferente de afeto, a empatia, medo, aprender, mediador, cidadão, protagonismo, repensar, acolhida e escuta. Essas palavrinhas, se a gente pegar essas palavras, a gente montar aí um textinho falando sobre como será a nossa volta, a nossa acolhida aos nossos alunos, como nós vamos trabalhar com as competências, né? As competências socioemocionais aos nossos alunos, essas palavrinhas elas dariam aí um bom caldo, tá? Eu só vou resumir para vocês. Tem professor que vai pegar essas palavrinhas aqui que nós falamos, que vocês falaram, tá? Porque não fui eu, não foi o Tiago, não foi o Rogério, não foi a Elaine, né? Então, essas palavrinhas que vocês falaram, nós podemos pegar professores que vão fazer um ditado. Ditado. Vai ditar afeto e vai pedir para o aluno escrever afeto. Vai ter professor que vai pedir para separar as sílabas. Vai ter professor que vai pedir para encontrar no texto e iluminar. Eu acho que a gente se identifica um pouco com isso, porque eu acredito que a escola que nós estudamos aqui, pelo menos a maioria, né? O professor de hoje, não só por conta da pandemia, mas a pandemia ela vem trazendo novas aprendizagens para o professor também. O professor de hoje ele tem que pegar essas palavrinhas que vocês falaram e dessas palavrinhas buscar resultados, mas resultados de mudanças de comportamento. Hoje nós estamos numa sociedade muito adoecida em todos os sentidos da palavra. Uma sociedade adoecida. Nós temos alunos que, se a gente tiver que fazer uma avaliação de português, matemática, história, geografia, eles não vão fazer uma boa avaliação. Aliás, quem é que está pronto para ser avaliado nesse momento? Eu acho que ninguém. Né? Se falarem para mim agora, Michele, eu vou te avaliar, eu acho que eu vou ficar gelada. Porque será que eu estou, nesse momento, pronta para uma avaliação? Mas quando a gente pensa no motivo, no para quê, no como, no quando, por isso, Tia Vera, eu venho falando dessa pedagogia da escuta mesmo. A minha formação é em Reggio Emília, na Itália, onde eu estudei nas escolas, eu estudei as escolas de educação infantil de Reggio Emília. E em Reggio Emília, antes da gente pensar em fazer uma proposta pedagógica, a gente tem que colocar em prática todas essas palavras que vocês falaram. Então, a gente primeiro precisa vivenciar essas palavras. Primeiro, a gente vivencia o aprendizado, para depois a gente entrar na sala de aula. E eu acho que agora não pode ser diferente, não. Então, hoje o tema é acolhida. Acolhida através do socioemocional. A gente não tem que esperar os alunos voltarem para a escola para a gente acolher. Acolher tem que ser todos os dias. Eu estou querendo ser acolhida. Eu, como professora, quero ser acolhida pela escola que eu trabalho. Eu, como profissional, quero ser acolhida. Eu estou precisando ser acolhida. E dos nossos alunos e as famílias dos nossos alunos, nós não temos diferença. Então, a gente não precisa esperar a volta às aulas de forma presencial para a gente iniciar um projeto de acolhida. A acolhida tem que começar para ontem. Os alunos precisam se sentir abraçados e os professores mais ainda. Porque se o professor tinha dificuldade dentro da sua sala de aula com o que ele é especialista, imagina agora com o que ele não é especialista.
Imagina agora a demanda que está vindo para a escola e a demanda que vai chegar para a escola. Então, se a gente começar a acolher para ontem, se a gente começar a acolher com projetos, mas não é fazer um projeto e deixar o pai fazer, a mãe fazer, a criança fazer, é dar o feedback, é cuidar desse projeto. Se vai fazer um projeto socioemocional para professores, é para cuidar do professor. Esse tema, ele não pode ser banal. Esse nome, o socioemocional, ele não pode ser repetido por nós de uma forma onde não tem vivência. Então, a gente vai precisar vivenciar esse socioemocional. A gente vai deixar uma parte nossa experienciar, não vou nem falar experimentar, experienciar o socioemocional, porque todos nós aprendemos, mas nós vamos ter muitas mudanças de comportamento. E como aprender a mudar comportamento, o que nós vamos avaliar? Por isso que já estou dando a deixa do tema da semana que vem. O que avaliar? O que é uma avaliação diagnóstica? O que vocês pretendem avaliar durante esse período? O que vem por aí, então? Então, entendendo como acolher, entendendo como trabalhar os projetos socioemocionais, a gente já vai começar a acertar o alvo quando a gente pensa no que avaliar, para que avaliar e como avaliar os nossos alunos. É polêmico, é um tema polêmico. Semana que vem talvez não tenha essa fala tão calma, tão tranquila, porque eu vou ficando vermelha, sabe? Eu vou ficando diferente, porque só de falar a palavrinha avaliação já cutuca aqui, cutuca ali, mas é porque é um tema extremamente importante e a gente tem que ter muita responsabilidade. Aliás, a gente tem responsabilidade sempre em tudo que fazemos. Só que esse momento, ele precisa ter uma responsabilidade triplicada. Porque, como eu falei, a escola hoje atende a diversas demandas. Ok? Sim. Michele, palavras maravilhosas, principalmente agora. Eu vou te falar que até eu, que já conheço já há bastante tempo, eu quase me emocionei aqui. Talvez não era nenhum momento, mas porque a gente está vivendo um momento agora que esse acolhimento é tão importante. Eu me coloco aqui agora como educador, né, como diretor de escola, né, e a gente sabe que nesse momento a gente precisou muito ter o controle das emoções para tomar a decisão certa, né? Diretores, empresários nesse momento têm sofrido muito. Então, esse acolhimento ele é extremamente importante, esse controle de emoções é muito importante. Os professores que saíram não de uma zona de conforto, mas eles tiveram que simplesmente virar uma chave e sair de uma proposta, né, de um modelo pedagógico, né, presencial de sala de aula, que eu falo muito nas apresentações, workshops, que a gente, sem imaginar, né, sem nos planejarmos, a gente transformou a sala, né, de fato, do século XXI e colocou em prática, porque a nossa sala de aula, ela durante mais de 100 anos foi a mesma. E depois dessa pandemia, é mais um capítulo na história da educação. Eu acho que agora a educação ela avançou. Como vai ser daqui para frente, a gente não sabe, não tem como prever, mas que muitas mudanças aconteceram e muitas implantações na parte pedagógica, na parte principalmente socioemocional, vai ser assim implantado assim de fato, né, trabalhado, isso não tem dúvida, tá, Michele? Então assim, essas palavras agora É uma nova era. E sabe o Exatamente. que é importante? Hoje uma escola assim, a Elaine, que é da nossa equipe, a Elaine, ela tem um carisma e ela presta atenção muito nas pessoas, assim, sabe? E aí, quando a gente abre a tela e vê o rostinho do diretor, a Elaine já fala, você não está bem, o que houve? Porque já dá para perceber, a gente já conhece os nossos parceiros pelo olhar. E aí, a gente tem visto isso de uma maneira muito intensa, principalmente os gestores, tá? Muito, muito abatidos, né? A fisionomia abatida. As pessoas estão muito cansadas, estão perdendo seus alunos, estão preocupados com esse novo capítulo, sabe, Thiago? E as pessoas estão se cobrando muito, porque todo mundo quer fazer o melhor, é óbvio. E aí hoje eu falei para eles que, para uma determinada escola, estavam um pouquinho desanimados,
E aí eu expliquei para eles assim, olha, sabe o que é? Nós, professores, queremos a perfeição. Queremos mesmo. Não é porque eu sou professora não, tá? Mas é porque a gente quer, não é? A perfeição do caderninho, a perfeição na prova, a perfeição do dia a dia, a gente quer, a gente busca essa perfeição. Nós trabalhamos nesses detalhes. Tia Vera, ó, falei da pedagogia da escuta, agora eu vou falar da pedagogia dos detalhes, tá? Isso tudo é para a gente pensar. E aí, quando a gente pensa nesses detalhes, a pandemia, ela não deixa a gente acertar nos detalhes. Porque a gente não tem modelo a seguir. Então, a gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai errar. Mas, numa forma até de acolher a escola e a direção da escola, eu sugeri que a direção não se cobrasse a perfeição. Falei, não se cobra a perfeição, porque ninguém vai ser perfeito agora. Porque o que é perfeito? Fala para mim. Nesse cenário de hoje, o que é perfeito? Ela não soube responder, ela ficou me olhando. Eu falei, então não sofre. Você está sofrendo por uma perfeição que você não tem modelo de perfeição. Ninguém tem um modelo de perfeição. Mas o que a gente tem? A gente tem responsabilidade, a gente tem ética, a gente tem, olha, amor de sobra pelo que a gente faz. A gente tem muita saudade dos nossos alunos, a gente tem saudade do recreio, a gente tem saudade do sinal, da correria, do tio, ele brigou comigo, tio, ele não quer ser mais meu amigo. Olha a carinha dos professores, Thiago, olha a carinha deles conforme eu venho falando, como é que muda, sabe? Olha a saudade que a gente tem. A gente está com saudade das nossas vidas. A gente está com saudade da nossa rotina, a gente está com saudade do quadro, a gente está com saudade do pilotinho, do giz de cera, da interatividade. A gente está cheio de saudade da nossa rotina. Então, quando a gente voltar, eu não vou voltar perfeita, a escola não vai voltar perfeita, mas vamos voltar melhores. E aí, sabe o que é melhor disso tudo? É que a gente está ajudando as escolas e compartilhando novos capítulos. Então, isso que é legal da NetBio, é a gente emprestar uma borracha para a gente refazer, e a gente empresta mesmo, sabe? Quando eles falam assim, Michelle, eu não sei fazer, eu fiz errado. Não, você não fez errado. Você disse que você não sabia, então você não errou. Então, vamos fazer juntos? Michelle, olha, eu estou em dúvida, então vamos lá, aquela coisa de criancinha, então eu seguro na sua mão. Então, isso é muito legal. Então, fazer parte desse processo, e aí quando vocês falam assim, Michelle, muito bacana, gostei das suas palavras, essas palavras, professores, elas são construídas nas vivências e nas experiências, mas nas oportunidades. Então, oportunidades que a NetBio também está dando para que eu possa crescer e todos nós também. Então, eu agradeço mais uma vez essa noite de hoje. Tiago, eu vou passar a palavra para você encerrar, mas já estou com vontade de chegar à quarta-feira da semana que vem para a gente conversar sobre avaliação diagnóstica. Tá bom? Sim, Então, assim, antes da boa noite, eu só queria compartilhar um último vídeo com vocês, né? Que foi um trabalho que a gente fez com as nossas escolas, onde nós trabalhamos que a escola não parou, né? Desde o início da pandemia, a gente o tempo todo trabalhou junto com os professores, junto com os alunos, juntos com os responsáveis, né? Que o professor, mais do que nunca, ele teve que se reinventar. Então, alguns já viram esse vídeo, né? Mas eu queria mostrar novamente porque tem muitas pessoas que não participaram dos últimos encontros. Então, antes de terminar e dar minha boa noite, eu queria rapidamente compartilhar com vocês esse vídeo. O Brasil e o mundo enfrentam uma pandemia nunca vista antes. E é incrível a nossa capacidade de nos reinventar e jamais abaixar a cabeça para os desafios. Há muitas coisas que são mais poderosas do que o vírus. Nossa união, nossa dedicação, o amor ao próximo e a educação. Porque a escola não pode parar. E ela não parou. A NetBio Educacional, através da agenda digital, está mobilizando todos os recursos para garantir que nossas crianças não fiquem sem o apoio dos seus professores. Valorize a educação. A escola não parou. Então, meus queridos professores, eu acho que esse vídeo hoje, melhor dia do que esse para poder trabalhar esse vídeo com todos, não tem. Então, eu queria
Deixar meu muito obrigado aí pela atenção de todos. Que na próxima quarta-feira, às 18 horas, a gente possa mais uma vez estarmos juntos, trocar essas experiências e manter essa proposta de videoconferência para que todos nós possamos interagir um com o outro. Tá? Então, a gente adotou esse modelo de videoconferência ao invés de webinar para que nós possamos realmente interagir e assim espero que na próxima quarta-feira continue essa interação com todos. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe a noite de cada um de vocês e precisando, né, de entrar em contato conosco, eu não sei se todo mundo tem o telefone do Rogério, eu vou colocar rapidamente aqui no chat. Rogério, pode botar no chat rapidinho o seu telefone? O Rogério é nosso gerente do Rio de Janeiro e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar com ele, tá? Quem já tem o telefone, que Deus abençoe, que vocês possam agora ter uma ótima noite de descanso e até a próxima quarta-feira. Tá bom, pessoal? Fique com Deus. Obrigado, hein? Tchau, tchau. 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 Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se falta mais alguém aqui. Cássia, Elaine, Jorge, Luan, Michele, Rogério e Ruth. E aí, pessoal, como é que foi? Gostaram? Eu não estou ouvindo, deixa eu desabilitar aqui vocês estão todos mudos para mim. Vocês têm que desabilitar o microfone de vocês para eu poder ouvi-los.